Em 1998, uma nova empresa foi fundada. Sua missão seria organizar a informação mundial e fazer com que fosse universalmente acessível e útil. Ela estima que precisará de 300 anos para atingir seu objetivo. O jeito Google de trabalhar. Empresas bem-sucedidas começam com metas audaciosas e não há dúvida de que o objetivo do Google de querer organizar toda a informação mundial e fazer com que ela fosse útil era uma meta audaciosa. Começamos com a internet, mas vemos nossa missão como algo além da rede. Para nós é a forma que comunicamos aquilo que pensamos, porque há muita informação. O Google pode ter começado como um simples sistema de busca, mas hoje com aplicativos como Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube, Google Ocean e agora até seu próprio smartphone se tornou uma potência na internet. Este tsunami tecnológico ataca quase diariamente com suas equipes de desenvolvimento localizadas em todo o mundo. No processo, o Google se tornou um aspirador global de dados digitais. Lida com estimados 20 petabytes de dados todos os dias, ou o equivalente a 130 bilhões de fotografias, ou 5 bilhões de músicas em iPod. Também lida com mais de 1 bilhão de buscas por dia, e essas buscas deixam a pegada digital de cada pessoa que visita o site. Uma das coisas interessantes a respeito das buscas do Google é que é um banco de dados de intenções. É uma coletânea incrível do que se está pensando num determinado momento, com base no que se está procurando ou no que se está escrevendo em e-mails. E qualquer instituição que tenha acesso a isso pode ter poder sobre você, ou pode vir a afetá-lo de forma negativa. Sabem o que é isto? Alguém sabe o que é isto aqui? Os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page. São as pessoas que estão acessando o Google pelo mundo. Certo. Não percebi o que era quando vi pela primeira vez. Mas foi isso que me ajudou a ter noção. Isto é o que processamos no escritório, que fica ligado em tempo real. E cada um destes pontos elevados representa cerca de 20 a 30 buscas. Obrigado, Sergey. O objetivo? Que o Google se transforme numa entidade que tudo sabe. Esta palestra deve ser sobre o futuro. Por isso pensei em tocar um pouco nesse assunto. E para fazer uma busca perfeita é necessário ser esperto. Na verdade, o sistema de busca perfeito seria a inteligência artificial. E estamos trabalhando nisso. É um tanto irônico que eles usem uma imagem de Hall, o computador do mal do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ao promoverem uma mensagem tão benevolente. Em parte, queremos fazer do mundo um lugar melhor. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. Em pouco mais de 10 anos, o Google se tornou um dos maiores participantes e dos mais incomuns do Vale do Silício. Nesse período, a empresa cultivou a imagem de uma presença ampla e benigna, mas essa percepção pública está mudando. Quando o Google começou a digitalizar milhões de livros, autores e editoras não responderam com vivas, mas com processos alegando violação de direito autoral. Logo depois do lançamento do Google News, a empresa passou a ser demonizada pela mídia impressa, que a acusou de destruir seu negócio publicitário e ser responsável pela queda das receitas advindas de circulação. O site do YouTube do Google, para os segmentos de música e televisão, é visto como um concorrente ameaçador atacando seus métodos tradicionais de gerar receita. E quando o Google começou a fotografar as ruas, escandalizou os protetores da privacidade. Independente do segmento para o qual o Google resolva se expandir, parece estar sempre acompanhado por confusão e revolta. E sempre há controvérsia. O Google volta ao lema corporativo que nasceu da aversão de um de seus primeiros funcionários à postura corporativa. Tendo vindo da Intel, lá no fundo eu tinha aquela ideia de não quero trabalhar em uma grande empresa. Eu estava interessado em algo que pudesse ser um pouco mais provocante, um pouco mais interessante e que talvez deixasse as pessoas um pouco desconfortáveis. Então, só de estar ali na reunião, eu estava tentando pensar em algo interessante. E aí apareceu na minha cabeça, não faça o mal. Quando entrei, pensei que era uma piada, que era apenas uma forma de fazer marketing dentro da empresa. E um dia eu estava sentado na sala, nunca vou esquecer,
Estávamos conversando sobre publicidade e um dos engenheiros, chamado Ron, bateu na mesa e disse: "Isso é fazer o mal." De repente, a conversa parou. Foi como se todo mundo tivesse pulado da cadeira e se escondido embaixo da mesa. E aí a conversa se concentrou em se aquela mudança em particular era positiva ou negativa para os usuários. Acabamos não fazendo a alteração por esse motivo. Não é um lema ruim, mas está mal colocado porque está ficando cada vez mais difícil dizer que alguém não faz o mal. Se pensarmos no escopo das diferentes atividades em que os provedores de serviço estão envolvidos, não é mais só busca. Palo Alto, Califórnia. O sistema de busca Google nasceu no berço de inovação tecnológica que era o Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford. Larry Page e Sergey Brin se conheceram como estudantes de doutorado em 1995. Eles tinham muito em comum. Os pais dos dois eram professores universitários e as mães dos dois eram cientistas. Nasceram em 1963 e ambos cresceram com computadores e adoravam tudo que se relacionasse com eles. Nosso programa de doutorado é muito seletivo, mas não pensei quando os vi pela primeira vez. Uau! É a pessoa mais inteligente que já conheci. Héctor Garcia Molina foi um dos orientadores de Sergey Brin, trabalhando com ele em alguns problemas de mineração de dados. O que me chamou a atenção no Sergey foi a sua idade. Ele entrou aqui como doutorando aos 19 anos. Essa era a primeira coisa que chamava a atenção ao vê-lo. Era um rapaz muito jovem que sabia muito e era muito inteligente. Sergey Brin nasceu na Rússia, foi um prodígio da matemática que amava nadar e fazer ginástica. Larry Page foi um inventor buscando mudar o mundo. Em algum momento, não sei exatamente quando, eles se conectaram e começaram a trabalhar juntos no sistema de busca. Eles criaram seu sistema de busca inicial usando computadores prontos e tiveram que implorar para que a universidade emprestasse alguns computadores. Depois de estourarem o limite do cartão de crédito, conseguiram algumas soluções engenhosas para suas finanças limitadas. Larry, então, descobriu que ficaria mais barato se comprassem os discos individuais sem os cases. E montaram suas próprias máquinas, conseguindo mais capacidade de armazenamento pela mesma quantia. Com uma estrutura feita de blocos de construção de brinquedo e o molho secreto de algoritmos que chamavam de Backrub, eles montaram um novo sistema de busca revolucionário. Era imediatamente perceptível que a ordenação das páginas era significativamente melhor do que aquela fornecida pelo Alta Vista. Em meados de 1990, o Alta Vista, assim como a maioria dos outros sistemas de busca, olhava apenas o texto, classificando os resultados com base em quantas vezes uma palavra-chave aparecia. O sistema de busca de Larry e Sergey era muito mais sofisticado, com um algoritmo matemático que olhava o número de links de e para os sites da internet. Quanto mais links, maior é a classificação. A primeira busca que digitei no Google foi a taxa de câmbio canadense. E ele me deu exatamente a informação correta que eu poderia querer sobre aquela taxa de câmbio. E eu fiquei... Odeio usar o termo maravilhado, mas fiquei maravilhado por ter conseguido encontrar exatamente o que eu queria com tanta rapidez. Acho que perceberam que um projeto de pesquisa de universidade não lhes daria o escopo e a escala necessários para que o sistema funcionasse. Então disseram, vamos tirar uma licença, vamos sair, montar uma empresa, deixá-la funcionando e aí voltamos para terminar a pesquisa. Larry e Sergey preparavam-se para deixar Stanford para dar início à sua empresa de sistema de busca registrada como Google, grafia errada de um termo matemático para 1 seguido de 100 zeros. Enquanto isso, continuaram participando do programa de ciência da computação. Me apresentaram um trabalho que já tinham feito no sistema de busca e, devido aos meus interesses, eu queria fazer parte daquilo. O Google ganhou seu primeiro funcionário, Craig Silverstein, um colega do doutorado. Éramos os 3 no começo e parece que durante uma eternidade fomos só nós. Nós nos importávamos muito com a adequação à cultura. E recusamos a contratação de algumas pessoas que, embora fossem tecnicamente muito qualificadas, não tinham a personalidade certa para trabalhar conosco. Os 3 doutorandos de Stanford abriram a sede da empresa naquele clichê do Vale do Silício, numa garagem. A empresa começou a se expandir.
Entrei em janeiro de 1999, alguns meses depois de terem começado. Havia na época mais 4 pessoas na empresa, incluindo Larry e Sergey. E eles alugavam metade de uma casa de alguém que ainda morava lá, e que hoje é um dos vice-presidentes do Google. E todos os computadores estavam trabalhando em escritórios ou quartos. A garagem estava incluída, acredito que tínhamos uma impressora lá, e tínhamos uma mesa de ping-pong, mas a empresa não era toda na garagem. Trabalhamos na garagem, eu fazia questão disso. Talvez fosse um dia por mês ou um dia a cada 2 meses, mas eu fazia questão de que de vez em quando nós entrássemos naquela garagem e trabalhássemos um pouco ali. Eu queria poder dizer aos outros, num momento como este, que começamos numa garagem, para fins de registro. Começamos numa garagem, só que foi numa garagem que tinha aposentos e uma casa. Quando o Google ficou grande demais, mudou sua sede corporativa para um escritório normal no centro de Palo Alto. Estávamos em Palo Alto naquela época, que era a cidade dos restaurantes, e minha meta era irmos a um restaurante diferente todas as noites. Jantávamos e almoçávamos fora o tempo todo. A empresa estava se expandindo rapidamente e logo eles se mudaram de novo, mas com menos restaurantes perto do novo endereço, Larry e Sergey decidiram que seria mais eficiente e barato se tivessem uma cozinha própria e com seu próprio chefe. O escolhido tinha no currículo um período cozinhando para a banda Grateful Dead. Eles me ofereceram ações no começo e relutei bastante. Conversei com meu pai perguntando: pai, esses caras querem que eu dê dinheiro a eles por essas ações, numa empresa que ainda não é pública. E ele respondeu: é um golpe, não acredite neles, não entregue nem um centavo. Ao contrário de outros sistemas de busca, a página inicial do Google era limpa e eficiente, sem aqueles banners e pop-ups irritantes. Larry Page e Sergey Brin viram seu sistema de busca Google ficar cada vez mais popular, mas o sistema ainda não estava se traduzindo em dinheiro de verdade, e eles não tinham um plano de negócios para fazer a empresa dar lucro. Nossos fundadores decidiram que não aceitaríamos publicidade pelo tempo que fosse possível. Porém, acho que a ideia brilhante veio quando dissemos: olha, por que não mostramos anúncios que são baseados em texto e que não têm aquelas imagens em movimento ou distrações? Com base na busca, o Google forneceria anúncios simples para que as pessoas clicassem neles. Então, em outubro de 2000, o Google embarcou em um novo negócio: publicidade online. Quase imediatamente o dinheiro de publicidade começou a entrar e os investidores de capital pressionaram Larry e Sergey. Eles queriam um presidente experiente para administrar a empresa. Larry e Sergey escolheram um experiente veterano do mundo tecnológico, Eric Schmidt. Eric administrou com sucesso a desenvolvedora de software Novell e também havia trabalhado na Sun Microsystems. Mas talvez o que fosse mais importante para os fundadores era que Eric compartilhava com eles uma base como engenheiro de ciência da computação unido a um forte impulso empresarial. O Google adotou a posição de que a criatividade vem de empresários individuais envolvidos na empresa, que geralmente têm uma ideia, mas não têm tempo de trabalhar nela. Então inventamos um conceito chamado de 20%, e todos os técnicos da empresa devem, estimulados por nós, dedicar 20% do seu horário de trabalho em coisas que eles acham interessantes e não em coisas que nós achamos interessantes. O funcionário número 23, Paul Buchheit, foi o criador do lema Não Faça o Mal. Também foi o engenheiro que em apenas um dia criou o Gmail, um programa de e-mail usado internamente pelos Googlers. Houve muita objeção a sequer dar andamento ao Gmail para começo de conversa. Mas um dos pontos principais foi que não era possível ganhar dinheiro com e-mail. Então essa ideia ficou flutuando e pensamos em fazer publicidade dirigida. Por exemplo, você recebe uma mensagem sobre uma viagem de esqui e receberá um anúncio de equipamento de esqui ou luvas ou algo assim. Ele decidiu tentar escrever um código para ver se era possível para os computadores do Google varrer as mensagens do Gmail e apresentar um anúncio adequado. Quando cheguei no dia seguinte, o pessoal estava muito inquieto e não de uma forma totalmente positiva. Teve gente que achou que era uma péssima ideia. Pelo que me lembro das reuniões que ocorreram durante um ano, foi um debate constante sobre quais os tipos de recursos, se a publicidade funcionaria e assim por diante. E acabamos decidindo tentar. De fato, lançamos o Gmail em 1º de abril e ele foi visto em grande parte como uma piada. A inclusão de anúncios direcionados no Gmail em 2004 provou não ser piada ao aumentar os crescentes resultados do Google. Ele havia se transformado numa máquina de ganhar dinheiro com publicidade.